Bíblia é uma coisa, texto sagrado é outra. Nos escritos antigos, chamado erroneamente de Velho Testamento, não existe a expressão os 10 mandamentos. Essa expressão foi criada pela religião dominante. E isso é muito fácil de comprovar quando se consegue ler os originais. Mas o problema é que na nossa tradução errada, colocaram as expressões consagradas pelo sistema religioso. Em Deuteronômio 4, versículo 13, na Bíblia brasileira colocaram assim: e vos anunciou a sua aliança que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. Igualmente, em Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 10, 4 fizeram a mesma coisa. Colocaram a expressão os 10 mandamentos. Porém, nessas três passagens citadas, Deuteronômio 4, 13, Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 10, 4, a expressão que aparece no original é a mesma, Aseret HaDevarim. Aseret HaDevarim não significa os 10 mandamentos. Aseret HaDevarim significa 10 coisas. 10 coisas. Ou seja, são as 10 coisas que o Deus Yah transmitiu ao ser humano através de Moisés, para que tenhamos o mínimo de condições de agradar a ele. Não são 10 mandamentos, são 10 coisas. O judaísmo criou a expressão Aseret HaDibrot, que significa as 10 falas. Mas a expressão que a gente vê no texto hebraico é Aseret HaDevarim, 10 coisas. Moisés trouxe as 2 tábuas de pedra contendo 10 coisas que o Deus Yah disse. Os seguidores de cristianismo vivem falando em avivamento e crescimento espiritual. Mas não existe avivamento nem crescimento espiritual sem levar em conta o que realmente diz no texto sagrado. É preciso abandonar os conceitos que foram inventados pelo sistema religioso. O que Moisés trouxe nas 2 tábuas de pedra foram as 10 coisas que Yah Tsevaot, o Deus Eterno, falou. E essas 10 coisas são a verdadeira definição de Torá. O Projeto Rina já falou outras vezes, o judaísmo chama tudo de Torá. É Talmud, é Mishnah, Guemará, inclui tudo. Mas isso daí é só tradição religiosa, que foi criada posteriormente. Torá é tão somente Aseret HaDevarim, as 10 coisas que o Deus Yah declarou através de Moisés nas tábuas de pedra. Tanto Yeshua chamava as 10 coisas de Torá, como o Yaakov, que chamou de Tiago, também chamou de Torá. Na epístola de Yaakov, o primeiro líder messiânico, que o pessoal chama de Tiago, Yaakov escreveu dizendo: qualquer um que guarda a Torá toda e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quer dizer, de todos os outros pontos da Torá. Porque o Deus que disse não adulterarás é o mesmo que disse não matarás. Se você não adultera, mas mata, da mesma forma você se torna um transgressor da Torá. O próprio Yaakov, que o sistema insiste em chamar de Tiago, citou as 10 coisas declaradas pelo Deus Yah e chamou isso de Torá. Mas aí a pessoa não consegue ter essa visão porque na tradução brasileira não usaram a palavra Torá, apenas chamam de lei. A palavra lei tirou o entendimento geral. Mas o que Yah enviou para a gente foi a Torá, foi a instrução dele, através de 10 coisas que ele disse por meio de Moisés. Você entende essa questão? Os primeiros fiéis messiânicos, lá do primeiro século, eles sabiam muito bem que Torá é o que veio até nós pelas tábuas de pedra do Sinai. O resto é interpretação e aplicação da Torá. E é por essas e outras que em outras partes do texto Yah fala a Torá, os preceitos e os estatutos. Você já viu essa expressão, né? Porque a pessoa não quis guardar a minha Torá, meus preceitos e os meus estatutos. Yah faz distinção desses termos. A Torá, os preceitos e os estatutos. Os preceitos e os estatutos são tudo que decorre da interpretação e da aplicação direta da Torá no dia a dia. Sem contar que no texto das 10 coisas não tem só 10 ordenanças. Por isso que não pode ser chamado de 10 mandamentos. As 10 coisas que o Deus Yah falou através de Moisés pelas tábuas de pedra não contém apenas 10 mandamentos, 10 ordenanças. Contém mais do que 10. Por exemplo, quando ele diz não matarás, quantas ordens Yah nos deu? Quantos mandamentos tem aí? Ele mandou quantas coisas? Uma só?
Não. No texto de Mateus, Yeshua interpretou essa fala e disse que quem ofende a dignidade do irmão também está matando. Então, quando ele fala não matarás, ele está dizendo não matarás a pessoa fisicamente, não matarás ideologicamente, com ofensas, não matarás a você mesmo, suicídio. Cada uma das 10 declarações na Tábua de Pedra não se resumem a um mandamento, representam mais de um. 10 mandamentos é uma expressão criada pela religião católica. Cada palavra e expressão que eles inventaram foi com o objetivo de quê? De usar como gatilho para colocar rédea na crença dos outros. Uma pessoa que é dirigida pela crença religiosa é uma pessoa adestrada, treinada para obedecer sem questionar. Às vezes tem padre que fala em latim e as pessoas vão falando amém para tudo. Hoje em dia nós vemos candidatos políticos usando religião para arrecadar voto. A religião serve para muitas coisas. É por isso que o pessoal se preocupa em criar religião e está sempre renovando os termos específicos que levam a mente da pessoa sempre de volta para dentro da mentalidade religiosa. Religião serve para muita coisa aqui nesse mundo, mas no texto sagrado original não existe 10 mandamentos, as 10 palavras, nem as 10 declarações, e nem esse termo decálogo que o catolicismo usa. O que existe são as 10 coisas que o Deus Iá falou por meio de Moisés. O pessoal do judaísmo, eles alteraram as expressões no hebraico. Eles usam a expressão Aseret Hadibrot, em vez de Aseret Hadevarim, porque acharam naturalmente que não ia ficar muito bonito dizer as 10 coisas. Aí criaram a expressão 10 mandamentos. E os judeus que pregam na internet, eles também usam a expressão 10 mandamentos. Eles usam todas as modificações que o sistema fez e nem ao menos se preocupam em ensinar que está errado. As 10 coisas, como está dito no texto original, são 10 coisas que o Deus Iá estabeleceu para o ser humano em geral. Aquilo lá é o mínimo que ele espera de alguém que diz que acredita nele ou que é servo dele. Se você ainda não consegue praticar as 10 coisas que Iá falou através de Moisés pela tábua de pedra, pelo menos precisa se empenhar em promover a correção da sua alma. Depois que a gente entrou na presença do Deus Eterno, a nossa vida consiste em corrigir a nossa alma. Eu vivo para corrigir a minha alma. E se você é um fiel dele, você também deve viver para corrigir sua alma. A sua razão de viver é essa. Todo mundo não precisa ter uma razão de viver. O fiel existe para corrigir sua alma. Se você não faz isso todos os dias, faça o máximo que puder. E se você procurar corrigir sua alma e falhar em algum momento, insista. Deseja correção. Vá atrás disso. Foi isso que Yeshua quis dizer quando ele falou que quem perseverar até o fim será salvo. Porque perseverar significa insistir. E o nosso maior exemplo é Aseret Hadevarim, as 10 coisas que o Deus Iá nos comunicou através de Moisés e que Yeshua ratificou e plenificou a interpretação, para nos mostrar que as 10 citações de Iá não são 10 mandamentos, não são 10 ordenanças. Se você compreende isso, essa palavra é para você.